Tá aí, mas eu não consigo dar nome, simplesmente. Mas essa Onde é o Céu foi diferente, cara. Foi a frase que já é o nome da música. Não tinha... Tem umas coisas que não tem que rodar a lâmpada, assim, né? Entendi. Tá na sua cara. Tá na sua frente. E claro, né, Vika? É muito louco quando tem uma música que a parte que mais chama, ela é o nome, né? Porque a gente tem tanta coisa pra lembrar hoje em dia. Você tem razão. Que é mais fácil se for assim. É mais fácil se for assim, né? Que você fica dentro de um contexto mais fácil de ouvir, mais fácil de sacar. E aí depois você inventa uma história e aí as pessoas vão chamar, não, aquela lá, Onde é o Céu? Ah, mas tem outro nome. Não, mas todo mundo chama pelo nome que deveria ser. Nossa, isso aí é foda. Porque tem música também que a galera chama de outro nome. Aquela lá que tem aquela parte, por exemplo, eu fiz uma música que é no mesmo lugar. Mas todo mundo fala, aquela música da Chave. Todo mundo eu falo, a chave vai estar no mesmo lugar. Eu falei, então vai ser no mesmo lugar, que é a última frase do refrão. Perfeito. Cara, toca aquela da Chave. Falei, pô, então devia ser Chave o nome da música. Como que devia ser, sabe? É foda mas isso. Mas aí depois se não é, esse cara vai chamar. Não, mas já lançou, já tá registrado com esse nome, não sei o que fazer. Já foi. Então tem isso também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você... Então, você falou que você já foi cancelado. Como é que você lembra por quê? Como que você lidou com isso? Eu lembro de ser cancelado, eu comecei a lembrar disso, né? Então foi lá no começo ali do NX, por exemplo, que era uma época totalmente diferente, porque foi aquele movimento emo, que tinha os fãs do NX que não era só emo, mas tinha muita gente que se considerava emo. Eu nunca me considerei, apesar de hoje entender que até quem nos considera também, porque faz parte, é uma característica de quem não é falar que não era, mas agora é legal inclusive falar que não era. Impressionante, virou cool assim. Mas naquela fase, né, pelo lance do cabelo e pelo lance virou uma coisa muito pejorativa, muito ruim. E eu lembro de ser zoado por isso, bastante. Tipo bullying mesmo. Porque é muito louco como as gerações vão enfrentando novos problemas. Mas o problema daquela época, daquela geração emo, que era a galera que tava se escondendo atrás do cabelo, atrás ali, eram os excluídos, que viraram a maioria, era até perigoso você sair assim. O cara te xingava, seu viado, né? Que já é uma coisa pejorativa. Ou o cara às vezes apanhava só porque tava com uma roupa. E hoje os problemas são outros. Porque eu lembro de falar, por exemplo, com a Glória Groove, que o primeiro show que ela foi do NX e ela se considerava emo. Pô, hoje ela se veste e faz um show de drag, que é a Glória Groove, que é esse personagem foda, não sei o quê. E tudo bem, entendeu? Ótimo. Naquela época aquilo era um pouco mais delicado. Entendi. Então eu fui cancelado por uma besteira, na verdade, de me xingarem, de cara querer simplesmente não vou andar com ele porque ele tem o cabelo na testa. Ou não sei, e de me sentir mal, de me sentir excluído. Que é o cara que é cancelado, ele se sente totalmente excluído, né? E já era também, não quero nem ouvir a música dele, olha como ele se veste. Eu não quero nada. Essa sensação era horrível. Eu imagino que era muito pouco perto das outras pessoas que tinham outras coisas, né? Como outra cor de pele, que tinha a discussão de gênero, né? Enfim, e toda essa parada. Eu só tô falando de um jeito de se vestir. Imagina. Então, os problemas são outros. Agora o cancelamento é quando você... É ao contrário, você tem que estar muito, muito, muito certo. Você não pode nem errar no seu discurso e nem na sua opinião. Mas existe ainda. Tem esse nome de cancelamento. Antes era bullying. Antes era mais bullying. É verdade. E Di, sobre o que você está ouvindo hoje, as suas influências. Não vou falar de influências de vida. Tá claro que a influência de vida sempre vai impactar no que você está fazendo hoje, mas o seu momento, o que você está ouvindo de música, isso foi importante, decisivo pro que você está criando agora, pro que você está desenvolvendo agora? E o que você está ouvindo? Pô, tem muitas coisas que eu ouvi de uma galera fazendo que me deram uma ideia de fazer. Cara, que legal, tem pessoas fazendo um rock, ou um hardcore, um emo, enfim, diferente, né? Tipo, eu tenho um movimento de novo lá da Califórnia, por exemplo, lá com o Travis Barker, que é do Blink, que tá lançando um monte de artista bom pra caramba, que tem a ver com o universo do rock.
mas é um rock 2.0, não sei explicar, é uma coisa diferente, e isso é inspirador, mas tem muita coisa que não tem nem guitarra direito e é rock, pela atitude, pelo rolê, por tudo que envolve, pelo jeito de falar, pelos shows. Então eu tô ouvindo, eu gosto muito desse rolê todo lá da Califórnia, que eu tô falando, o Mod Sun, Machine Gun Kelly, gosto muito do Young Blood e da uma molecada que tá pipocando aqui, que também tá mergulhando nisso, tipo a Dai, tipo a própria Clarissa, que eu adoro, que eu acho ela muito boa, que ela faz é meio indie rock. Então tá todo mundo dentro desse universo, porque eu acredito que é a geração que cresceu ouvindo isso, né? Mas que já tem outra ideia. Então eu quero fazer, eu adoro aquela fase ali das bandas do NX, o Farfã, o cara fala, pô, do Fresno e tal, mas eu vou fazer outra coisa, um pouco diferente. Por exemplo, a Jupe do Bairro, já ouviu falar? Não. A Jupe do Bairro, ela faz um puta som, cara, mas é como se fosse um funk rock, eu não sei te explicar, tem que ouvir, escutem aí, Jupe do Bairro. Eu tenho tantas pessoas aqui, deixa eu ver, que eu tô seguindo, que eu fiz até uma playlist, tipo, chama ótimo, já passa de pra boa, gente, mas né? Nem tanto, chama essa playlist. Quem quiser seguir... De boa, mas nem tanto. Tem um cara que chama Sueco, tem uma banda que chama Fever 333, eu acho que eles vão tocar aqui no Brasil. Black Bear, a Willow, filho do Smith, tá fazendo um som incrível, cara. O álbum dela inteiro é legal, né? E ela também, ela bebe dessa fonte aí do rock ali dos 2000, só que ela tem um mojo diferente também. A Dai eu adoro, tá fazendo um puta som irado. Quem mais que eu tô ouvindo agora? Eu acho que esses são... Tinha uma banda do Brasil que chama Bad Love, que é muito boa. Isso tudo impacta no som que você... Pô, impacta muito. Tô ouvindo muito isso e quando sai, as músicas novas vêm, elas... Pô, é decisivo isso. É totalmente, Vika, porque é muito foda quando você tem alguém pra trocar, né? Porque eu acredito que estilo de som tem que ser genuíno, tem que ser orgânico. Claro. Né? Então, na época lá do NX, quando a gente tava fazendo um som que a galera falava que era emo, hardcore, enfim, rock, o que fosse, e aí começou a aparecer bandas fazendo a mesma coisa, tipo, as bandas não combinaram de fazer, foi simplesmente, foi parecido um som de uma geração, assim, não foi combinado. Como acontece na história da música, sempre aconteceu na história da música, sempre foi assim. E o que eu tô sentindo agora é exatamente isso de uma outra forma, de uma galera fazendo um som que tem a ver também com trap, essa cena do trap, ela consome muito o emo, o hardcore, o próprio Post Malone é um pouco isso. Então, e aí pipoca artista. E aí tem vários shows sendo marcados. E aí eu vejo que tem uma galera consumindo isso. E tem uma cena que gosta disso. E tem pessoas que ficam órfãos de ouvir um som assim também aqui no Brasil. E isso me deixa muito empolgado, sacou? Entendi. Então esses artistas que eu falei são só alguns, mas tem vários outros, cara. O Konai. Eu ouviu falar do Konai? Não. Konai é um moleque também que faz trap, rap. Só que ele é emo, assim. Mas é aquilo que eu falei, não é pra você lembrar daquela fase só dos anos 2000. Sim. Ele também porque hoje em dia você também é alguma coisa, você não é só uma coisa. O que é muito louco, o que é legal. Enfim, tem vários, cara. E você, depois do NX, você lançou Sentença, lançou alguns singles, EP e tal, mas não veio com um álbum. Uma loucura. Agora vem um álbum. Por que você acha que teve um tempo até chegar no raciocínio de um álbum? Leva um tempo mesmo pro que estava sendo feito? Espera um pouquinho, vou testar algumas coisas, até que tem uma unidade, um raciocínio de unidade musical, vou por um álbum agora e vem tudo de uma vez. Como é que funciona esse tempo até chegar num álbum? Não foi imediatamente depois da banda, foi um tempo depois da banda. É muito louco isso, Vika, porque hoje eu vejo que eu não tava seguro pra fazer um álbum. Como artista, apesar de já ter feito vários álbuns com a banda, um álbum solo é uma coisa muito grande pra mim. É um momento inteiro que eu vou contar, de uma fase inteira. Eu acho que eu não tava seguro
de som, assim, de musicalmente falando, e sobre o que eu iria falar. E também mostra, dá pra imaginar o quão envolvido com a banda você sempre foi, e sempre esteve, porque você não tava na banda pensando em outra coisa, você tava na banda pensando na banda. Sempre. Depois que você foi ver o que vai... Pera um pouquinho, agora eu vou pensar. Então não teve... Você não tava raciocinando, você tava na banda, totalmente entregue ali na banda. Eu lembro que a minha primeira ideia, depois da pausa do NX, e era o que eu iria fazer mesmo, eu comecei até a ver, era tipo que eu ia morar na Austrália durante 4 meses, e depois eu ia fazer uma tour pela Europa e tal, depois ia pros Estados Unidos, coisa que eu nunca fiz na vida, assim. E... foi quando eu comecei a compor, né? Eu compro sentença, eu gostei, achei interessante. Totalmente diferente, experimentei uma parada. Mas eu nunca falei, eu vou fazer um álbum inteiro assim, vou fazer uma parada inteira assim. Porque eu acho que o álbum pode ter músicas diferentes, mas tem que ser dentro de um universo. E aí só quando eu voltei pra casa, assim, não fisicamente, mas voltei pra casa, assim, pós-Covid, pós-apocalíptico, essa loucura toda, e eu me senti bem pra fazer um som e começou a sair muita música natural. Aí eu falei, cara, acho que, mano, eu vou precisar fazer um álbum, vai ser meu... Entendi. Tá na hora. E eu comecei a ver que esse é o meu momento. Tanto é que o álbum chama Uma Bad e Uma Farra, né? Que foi esse ciclo de coisas que aconteceram, né? Que eu passei e que me deram essa vontade de escrever. E essa segurança, principalmente, de fazer um álbum. Né? E foi por isso, Vika. E tudo que eu experimentei, eu curti. Tudo que eu fiz, a sentença, uma música que... eu acho demais. Eu amo esse som, cara. E foi super marcante, rolou, as pessoas pedem. Tem um remix de sentença que rola direto na minha casa, meu. Irado, cara. O remix que é muito legal. Foi a música que mais remixaram de todas, cara, que eu já fiz, até do NX, sabe? Porque ela é de pista, né? Então tem remix desde do Tropiquilas até tem do Mojo, tem do... Legal demais, meu. Uma galera sinistra, foi muito legal, cara. E só que era uma coisa isolada, né? Era uma coisa isolada. E nesse momento não, nesse momento eu sei que eu quero levar toda essa história pro ao vivo, pro palco, e como o Di mesmo, o Di Ferreiro, assim. Um cara que, claro, tem uma história com o NX, que eu vou respeitar sempre, que eu amo demais, e que eu vou respeitar, além da história, a minha amizade com os caras, mas que eu devo isso pra mim. Tipo, tem um álbum na minha vida, e eu vou fazer. Então é agora, entendeu? Tô seguro agora pra soltar ele, pra mostrar. E falando sobre álbum, é uma coisa pra gente pensar aqui. Você acha que hoje as pessoas entendem o que é um álbum? Porque assim, você não pega nele, não tem mais, você não pega um CD, você não pega um disco, você não pega... Tá, estão lá as músicas, mas as pessoas entendem que aquilo tem um raciocínio de um álbum, ou tipo, ele soltou um monte de música nova. Eu acredito que sim, cara. Na verdade, eu sinto... Porque todo mundo fala em álbum ainda. Todo mundo fala em álbum ainda e voltou a falar mais agora. Você pode perceber que até no Spotify tem playlists, álbuns novos. Não tinha isso. Não é por acaso que o algoritmo tá sacando que estão lançando álbuns, né? Tipo, esses dias o João lançou um álbum do nada. Cara, o que eu acho? Eu acho que a gente tá consumindo coisas em lugares diferentes, né? Tipo, o que eu quero dizer assim, antes, sei lá, eu ia no Faustão e já era, bombei. Uma vez, bombei, show, no outro dia ligavam, a música já tinha... Agora a gente tá consumindo tantas coisas e tem em tantas bolhas diferentes que um álbum vai fazer com que a sua fanbase que te consome, né? Principalmente que a galera que alimenta do seu som vai entender melhor. E não adianta, cara, eu nunca vi um single... Aliás, eu já vi aqueles one hit, as bandas e tal, mas o que marcou sempre a carreira das pessoas foram álbuns. O que marcou a carreira do artista sempre foi um álbum, pode ver, até hoje. Sim. Tipo, um single vai bombar e tal, mas não marcou um momento da vida da pessoa. Pô, você vê o Harry Styles mesmo, tô falando só de artistas novos. Sim, o álbum dele marcou, a Dua Lipa, cara. Agora. Com esse Future Nostalgia, né? Future Nostalgia. Isso marcou, cara, é um álbum. Adele, a Cia, são... beleza, estão singles aí, mas elas estão dentro de um contexto.
E eu acho que isso ajuda você, ao fã ali, pelo menos a fanbase, entender aquele momento, aquela parte da vida. E dali você vai tirar, assim, os singles, as músicas que vão, assim, marcar, mas elas só marcaram porque tem